estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com. Entre parênteses, vamos dar uma pequena ajuda ao ouvinte para bem discernir o caráter do livro de Provérbios e do livro de Eclesiastes, notando que em Provérbios é o nome de Jeová que é sempre empregado, exceto no capítulo 25, versículo 2, onde lemos Deus, Elohim, e no capítulo 2, versículo 17, é onde lemos seu Deus. Mas isto não é uma exceção, quer dizer que há uma relação reconhecida com o Deus revelado de Israel. Em Eclesiastes, porém, não se encontra nunca o nome de Jeová. É sempre Elohim, o nome abstrato de Deus, sem nenhuma ideia de relação. É Deus como tal em contraste com o homem e toda a criatura. E o homem é ali visto como tendo descoberto experimentalmente o seu verdadeiro lugar e a sua felicidade, sem a revelação de nenhuma relação especial com Deus. O livro de Jó, o editor, se assim me posso expressar, ou o historiador, que dá os diálogos, serve-se também da palavra Jeová, mas no corpo do livro, Jó, exceto uma vez ao falar do governo de Deus, no capítulo 12, versículo 9, e Eliú, constantemente servindo-se do nome de Todo-Poderoso, o nome revelado a Abraão, ou simplesmente a palavra Deus. Os amigos de Jó, em geral, empregam habitualmente a palavra de Deus. Elifaz, em particular, fala do Todo-Poderoso, mas por vezes diz simplesmente Ele. Sofar, que eu saiba, não se serve de nenhum nome. O diálogo é caracterizado pelas palavras Deus e Todo-Poderoso. O livro de Eclesiastes vê o mundo como colocado sobre o mesmo governo e no seu presente estado de queda. Levanta a questão de saber se, num tal mundo, o homem pode, por algum meio, encontrar a felicidade e o descanso. Mas não encontramos ali nenhum vestígio da redenção. Também, se não vê ali nenhuma ideia de uma relação conhecida com Deus, Deus é ali sempre chamado de Elohim ou Elohim e nunca Jeová. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é ali considerado como sendo o todo do homem. O livro de Eclesiastes é, até um certo ponto, o inverso do livro dos Provérbios. Mostra-nos a experiência de um homem que, retendo a sabedoria, que tudo pode julgar, experimenta todas as coisas que considera próprias para o tornarem feliz pelo gozo de tudo que a capacidade humana pode obter como meio de prazer. Esta tentativa teve por efeito a descoberta que tudo era vaidade e aflição de espírito e que todo o esforço para se ser feliz pela posse das coisas terrenas, seja de que maneira for, não leva a nada. Há um verme roedor na raiz de tudo. Quanto maior for a capacidade de gozo, mais extensa e profunda é a experiência de que tudo é desapontamento e aflição de espírito. O prazer não satisfaz, e querer alcançar a felicidade neste mundo por meio de justiça própria é algo absolutamente irrealizável. O mal está lá, e o governo de Deus no mundo, tal como ele é, não se excusa a assegurar ao homem a felicidade que é sempre proveniente das coisas da terra e que se apoia na sua firmeza, embora, regra geral, esse governo proteja aqueles que andam com Deus. Note o que é dito. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? É assim que diz as Escrituras. Não é feita nenhuma alusão à verdade que estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. É no espírito do escritor, o resultado da experiência que ele fez,
e que coloca perante nós. Quanto ao que nos rodeia, não há nada de melhor do que gozar das coisas que Deus nos deu, e, enfim, o temor do Senhor é o dever de todo homem como regra do seu comportamento neste mundo. A sua própria capacidade não pode torná-lo feliz, assim como a satisfação da sua própria vontade mesmo quando assim como a satisfação da sua própria vontade, mesmo quando ele dispõe de tudo o que quer. Note o que é dito. Porque que fará o homem que vier depois do rei? Porque que fará o homem que vier depois do rei? O homem não pode apoderar-se da alegria, e não há alegria permanente para o homem. Por conseguinte, se a alegria é o sentimento de que não podemos conservá-la por muito tempo, a moral deste livro vai mesmo mais longe do que a dos provérbios. Pelo menos, por um lado, lembremos-nos de que se trata deste mundo. Note a expressão repetidamente em Eclesiastes, sob o sol. A sabedoria não aproveita mais do que a loucura. Entre elas, a diferença é tão grande como a da luz às trevas. Mas o mesmo sucede a todos. E muitas reflexões só têm por efeito fazer-nos odiar a vida. O coração fatiga-se. O coração fatiga-se. A força de sondar e, por fim, morre-se como qualquer outro. O mundo, como sistema, está arruinado e a morte corta o fio dos pensamentos e dos projetos e aniquila toda a relação entre o mais hábil obreiro e o fruto do seu trabalho. O que ganhou ele? Há um tempo para tudo. É preciso fazer cada coisa na altura própria e gozar, embora de passagem, daquilo que Deus nos dá. Mas Deus é sempre o mesmo em tudo o que faz, para que o temamos. Ele julgará o justo e o injusto. Mas quanto ao seu saber, o homem acabará como animal, e quem poderá dizer o que vem depois? Não se trata aqui da revelação do mundo futuro, mas sim das consequências tiradas das experiências do que se faz neste mundo. A noção de Deus ensina-nos que há um julgamento. Mas para o homem, tudo são trevas, para além da vida presente. O capítulo 4 de Eclesiastes exprime o profundo desgosto que causam as gritantes injustiças de um mundo de pecado, esses erros nunca corrigidos de que está cheio a história da humanidade e que, para a alma dotada de um sentimento de justiça natural, tornam, com efeito, a história do homem insuportável e produzem o desejo de que isto acabe. O trabalho e a preguiça trazem igualmente a sua cota parte de miséria. No entanto, no meio dessa areia movediça, onde o homem se afunda, vemos o sentimento de Deus elevar-se e dar um apoio sólido ao coração e aos pensamentos. No princípio do capítulo 5, Deus reclama do homem o devido respeito. A loucura do coração é verdadeiramente loucura perante ele, perante Deus. Portanto, vemos que o que tira ao coração a insensata esperança da felicidade terrestre dá mais alegria verdadeira ao coração, que se torna prudente e, por conseguinte, alegra ao separar-se do mundo. Há, pois, também a graça da paciência. O pretensioso esforço de se ser justo não conduz senão à vergonha. Mover-nos para o mal não produz senão a morte. Finalmente, é trabalhar em vão o esforçar-nos para adquirirmos a sabedoria pelo conhecimento das coisas deste mundo. O Eclesiastes encontrou duas coisas. Tendo julgado a mulher, segundo a experiência deste mundo, não encontrou nenhuma, como esperava. E dos homens, apenas encontrou 1 em 1000.
Numa palavra, Deus fez o homem íntegro, mas o homem buscou os seus raciocínios longe dele, longe de Deus. É preciso respeitar a Deus e aquele a quem ele, Deus, deu autoridade, ou seja, o rei. Vemos ainda nos capítulos 9 e 10 quão poucas coisas respondem à capacidade aparente do homem, e se essa capacidade é mesmo real, quão pouco ela é estimada. No entanto, a sabedoria do justo e a loucura do insensato trazem, cada qual, as suas consequências, e por fim vem o juízo de Deus. Em resumo, é preciso lembrar-nos de Deus, e isto antes de que a fraqueza e a velhice nos atinjam, porque a conclusão de tudo o que tem sido dito é bem evidente: temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O principal assunto deste livro é: pois a loucura de todos os esforços do homem feito em procura da felicidade neste mundo. Mas mostra também que a sabedoria, que tudo julga, não faz senão tornar o homem ainda mais infeliz. Depois, toda esta experiência do homem mais capaz é posta em contraste com o simples princípio de toda a verdadeira sabedoria, a saber, a submissão e a obediência. Aquele que tudo sabe e que tudo governa, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Aquele que tudo sabe e que tudo governa. Devemos obediência e submissão àquele que tudo sabe e que tudo governa, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas. Se nos lembrarmos de que esta é a experiência do homem, de que são os raciocínios dos homens sobre o que se passa sob o sol, não encontraremos nenhuma dificuldade nas passagens aparentemente incríveis ou difíceis. A experiência do homem é necessariamente incrédula. Ele confessa sua ignorância porque a sua capacidade não pode ir além daquilo que é sensível. Ora, a solução dos problemas espirituais está muito acima e muito além daquilo que se vê e se ouve ou se sente. O livro de Eclesiastes torna isto bem claro. A única regra de vida, pois, é o temor de Deus que dispõe da vida. O Deus que dispõe da vida e que julga tudo o que o homem faz todos os dias de vida da sua vaidade. Não se trata aqui nem de graça, nem de resgate, mas sim da experiência da vida prescrita e do que Deus disse a esse respeito. Isto é, da sua lei, dos seus mandamentos e do seu juízo futuro que está ordenado aos homens. É o que um judeu sob a lei podia dizer depois de ter feito a experiência de tudo o que Deus podia dar ao homem para o favorecer nessa posição e em vista do julgamento de Deus que daí dependia. Nos Provérbios temos uma direção prática e moral através do mundo. O livro de Eclesiastes dá-nos o resultado de todos os esforços da vontade do homem para encontrar a felicidade por todos os meios que dispõe. Mas em todas as buscas a que se entregou o livro de Eclesiastes, não há nem revelação, nem relação de aliança. É o homem com as suas faculdades naturais, tal como ele é, tendo sem dúvida a consciência do que tem a dizer a Deus, mas procurando pelos seus próprios pensamentos onde possa encontrar a felicidade. Forçoso é, porém, admitir que a consciência tem a sua quota parte na questão e que o temor de Deus é finalmente reconhecido. Deus é realmente reconhecido, mas encontramos aqui o homem num mundo com a plena experiência que adquiriu de tudo o que ali se encontra. As epístolas de Pedro, depois de terem posto o fundamento da redenção e do novo nascimento, ocupa-se em saber até que grau é aplicável agora o que era imediato em promessa entre os judeus. Na primeira epístola de Pedro temos a aplicação disso aos santos. Na segunda, a aplicação disso ao mundo e aos malfeitores que nele habitam. Vindo depois a questão
dos novos céus e da nova terra.